Abra a palavra de Deus. Eu não quero que tu olhe muito para mim, não. Eu quero que tu olhe para a palavra de Deus. A carta de 1 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 11. Olha o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 11. Olha, porque a respeito de vós, olha lá, era um problema que a igreja estava enfrentando. É Paulo quem está falando. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, ou seja, me avisaram, pela família de Cloe, ou seja, a família de Cloe, o Paulo ele não esconde aqui quem foi lá falar para ele dos problemas que a igreja estava passando. Paulo pega e fala assim, sabe a família de Cloe que está aí na igreja de vocês? Foi eles que vieram até mim, escreveram até para mim e falando dos problemas que vocês estão passando. E aí Paulo vai dizer, foi-me comunicado pelos da família de Cloe que há muita contenda entre vós. E o primeiro defeito, Júlio, o primeiro problema, a primeira dificuldade que nós encontramos nessa igreja é que era uma igreja cheia do quê? De contenda. Era uma igreja que tinha os grupinhos, que um disputava com o outro, que um tinha inveja do outro, que um dissimulava com o outro. Esse era o problema que tinha dentro da igreja de Deus. E o capítulo 3 e o versículo 3 vai nos dizer assim, capítulo 3 e o versículo 3. Porque ainda sois o quê? Carnais. Olha lá, era uma igreja que tinha contenda e era uma igreja que ela não era uma igreja espiritual, ela era uma igreja o quê? Carnal. É isso que Paulo está nos dizendo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Inveja. Olha lá, tinha inveja no meio da igreja, tinha contenda, tinha dissensões. E aí Paulo vai falar, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens procedendo dessa forma? Paulo está falando, se tem inveja no meio de vocês, se tem contenda, se tem dissensões, se tem disse-me-disse, se tem intriga dentro de vocês, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Paulo está aconselhando a igreja aqui. E à medida que Paulo vai aconselhando a igreja, nós vamos vendo os problemas que a igreja tem. E nós já podemos listar, fazer uma listagem, né? A igreja ela era contendeira, a igreja tinha invejosos, a igreja tinha o grupinho das dissensões. Não para por aí. Capítulo 5. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 e o versículo 1. Paulo vai falar assim, geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda lá no mundo tem. Dentro de vocês, no meio de vocês, tem um tipo de fornicação de que o homem abusa da mulher do seu pai. Imagina só, olha o problema que tinha dentro da igreja. E você pode falar, Diego, pelo amor de Deus, isso não é uma igreja. Essa igreja está caminhando para o inferno, porque é uma igreja invejosa, é uma igreja cheia de dissensões, é uma igreja cheia de intriga, é uma igreja cheia de grupinhos. E agora a Bíblia está nos falando que tem um homem dentro da igreja que ele se deita com a madrasta dele, ele se deita com a mulher do pai dele. E os irmãos sabiam, porque foi a família de Cloe que foi lá falar para Paulo. Foi a família de Cloe que escreveu para Paulo nesse problema aqui que estava acontecendo dentro da igreja. Então, não era um acontecido às escondidas. Não era um acontecido que ninguém sabia. As pessoas sabiam que estava acontecendo isso dentro da igreja de Deus. Capítulo 6 e o versículo 1. Capítulo 6 vai nos dizer assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos? O que tinha acontecido na igreja de Corinto? O João tinha vendido um par de galinha para o José, e o José não tinha pagado. É um exemplo. E o José não tinha pagado. E aí o João
estava processando o José lá no fórum, lá no juízo, lá no fórum. E isso estava causando intriga, isso estava causando problema dentro da igreja de Deus. E Paulo vai falar, pelo amor de Deus, por que vocês não resolvam entre vocês? Porque vocês são irmãos em Cristo. Para que ir lá resolver esse problema? E a gente vai olhando para uma igreja dessa e a gente vai falando, isso não é igreja de Deus, pastor Júlio. Isso não é igreja de Deus, porque olha o tanto de problema que tem dentro de uma igreja dessa. Olha o tanto de erros, olha o tanto de pecado que tem dentro de uma igreja dessa. Não para por aí. O versículo 15 do capítulo 6. Não sabeis, vós, capítulo 6, versículo 15. Leia aí para você ver que está escrito mesmo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma prostituta? Não é por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse o Senhor, os dois uma só carne. Olha outro problema, pastor, que estava acontecendo com a igreja. Tinha irmãos que saíam da igreja e sabe para onde que os irmãos iam? Os irmãos iam para prostíbulo. Os irmãos iam se deitar com prostitutas, com meretrizes. E a pergunta que não quer calar é, essa daqui é a pior igreja que eu já conheci até hoje. Na nossa igreja tem problema, mas não tem tanto problema quanto essa daqui. A minha igreja, a paulistana lá, não chega nem perto, pastor Júlio, dessa igreja aqui. Olha, tem um irmão que sai com prostituta. O outro irmão tá tendo um relacionamento, um caso com a mulher do pai. O outro tá processando o outro lá na justiça. Tá cheio de divisão, tá cheio de inveja, de disse-me-disse. Um está falando que é de Apolo, outro está falando que é de Paulo, outro está falando que é Jesus. Está separada a igreja em grupos. E eu olhando para isso daqui, essa daqui não é uma igreja de Deus, daqui é uma igreja do diabo. É uma igreja ruim para o inferno. O caminho disso daqui é o meu julgamento. O meu julgamento é que é uma igreja que não tem solução. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 vai falar, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que homem não tocasse em mulher. Eu não sei o que essa família de Cló escreveu para Paulo, mas olha a solução que Paulo dá aqui. Paulo fala, é bom que o homem não toque na mulher. E aqui são diretivas, são conselhos para casais. Eu não sei o que estava acontecendo nessa igreja, mas era uma igreja que estava cheio de problemas relacionados ao matrimônio, ao casamento. E a gente já listou aqui mais de 10 problemas, Léo. A gente já listou aqui mais de 10 pecados, mais de 10 erros que essa igreja estava cometendo. Não para por aí. Capítulo 8 e o versículo 1 vai nos dizer, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. Esse capítulo aqui, Paulo vai nos dizer que tinha irmãos que estavam tendo problema com as coisas sacrificadas aos ídolos. Não basta só a fornicação, não basta só a prostituição, não basta só a divisão, não basta só a inveja, não bastam os problemas matrimoniais, não bastam os problemas perante o juiz. Agora, tinha irmãos com problemas relacionados às coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios. E Paulo vai tratar no capítulo 8 a respeito desses irmãos que estavam com problema nessa área. Capítulo 9, o versículo 1, esse daqui é um problema que até hoje a gente vê bastante. Paulo vai falar, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor?
Paulo, no capítulo 9, ele tem que se defender. Sabe por que ele tem que se defender? Porque um grupo da igreja de Corinto, começou a falar: Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Paulo não é apóstolo, porque apóstolo foi aqueles que andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus, então Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. E aí, vá Paulo ter que dar conselhos e diretivas relacionados a esse problema. Mas um grupinho da igreja começou a pegar no pé do apóstolo Paulo, falando que ele não era apóstolo, falando que ele não tinha sido ungido por Cristo, falando que ele não tinha autoridade espiritual para ser pastor deles. E o capítulo 10, o versículo 7, Paulo vai dizer assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Tinha irmãos dentro da igreja de Corinto que eram o quê? Idólatras. Olha lá, tinha irmãos que se prostituía, tinha irmãos que tinha a madraça como amante, tinha irmãos que tinham problema com o juizado, o fórum, tinha irmãos invejosos, tinha irmãos com dissensão, tinha grupinhos, tinha irmãos que acusavam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, tinha irmãos com problema com coisas sacrificadas aos ídolos. Agora tinha irmãos idólatras dentro da igreja. E cada vez mais que a gente continua a olhar para essa carta, mais eu vou colocando essa igreja não rumo ao céu, mas rumo à perdição, rumo ao inimigo das nossas almas. Porque eu olho para isso e falo: isso daqui não é igreja. Olha o tanto de problema, olha o tanto de erro, olha o tanto de pecado que tem uma igreja dessa. Isso daí não é igreja coisa nenhuma. Esse é o meu julgamento sobre o que eu estou vendo aqui. E não para por aí, capítulo 11 e o versículo 7, capítulo 11 e o versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer da igreja. Paulo, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Ele está falando: o que eu vou dizer para vocês não é para louvor de vocês, antes, o contrário, porque quando vocês se ajuntam, quando vocês se reúnem, quando vocês vão fazer o culto de vocês, quando vocês abrem a porta da igreja, é Paulo que está dizendo isso, vocês se reúnem não para melhor, senão para pior. E que igreja que é essa? Que igreja que é essa? Que Paulo fala que quando se reúnem não para melhor, mas se reúnem para pior. Olha, verso 28, verso 20. Olha o verso 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha o que Paulo está falando. De sorte que quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua ceia. E um tem fome e outro embriaga-se. Meus irmãos, tinha gente que ia para o culto da igreja de Corinto, que ia para o culto para adorar a Deus na igreja de Corinto, e na hora da ceia, sabe o que acontecia com ele? Ele ficava bêbado. É isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está nos dizendo que quando se reuniam para tomar a ceia do Senhor, tinha gente que saía bêbado da igreja. E vocês já viram uma igreja nesse ponto? Isso aqui não é igreja, isso daqui é sinagoga de Satanás. Isso é igreja? Isso daqui não é igreja. Se reúne para tomar a ceia e sair bêbado. Tem uma turma que sai bêbado de lá. Não para por aí. Capítulo 12. Versículo 1. Ora,
A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tinha gente dentro da igreja que não acreditava nos dons. O dom de línguas. Se o irmão Léo começasse a falar em línguas, a irmã Raquel começava a zombar dele e falava, isso daí é da carne, porque não existe esse dom. Se um começava a profetizar, o outro começava a questionar e murmurar e falar que não existia, que não acreditava naquele dom. Essa é uma igreja do Antigo Testamento. É uma igreja primitiva. O capítulo 14, versículo 39. Portanto, meus irmãos, 14:39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar. Não proibais falar em línguas. A língua estranha estava sendo o quê, pastor Júnior? Estava sendo proibida de falar dentro da igreja. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O culto, e Paulo vai falar nesse capítulo, que o culto era uma verdadeira desordem. Um levantava para profetizar e no mesmo tempo o outro se levantava para falar em línguas e no mesmo tempo o outro levantava para pregar e no mesmo tempo o outro levantava para cantar e era uma zoada só o culto na igreja de Corinto. A gente tá tudo vendo aqui, vocês estão lendo. Vocês estão lendo. Essa é uma igreja. É uma igreja que você não conhecia até hoje. O capítulo 15, a gente vai encerrar os problemas, vamos parar de falar dos problemas da igreja, né? O capítulo 15, eles tinham problema com a ressurreição. Tinha uma turminha que não acreditava na ressurreição dos mortos. Logo, se não acredita na ressurreição dos mortos, eles não vão acreditar que Jesus ressuscitou. E tinha uma turma dentro da igreja de Corinto que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Meu Deus do céu! A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. E tinha uma turma que não acreditava. O capítulo 16 tinha uma turminha que tinha problema com dinheiro. E até hoje tem isso, não tem? Dá oferta? Não vou dar. Dá dízimo? Não vou dar. Tinha essa turma na igreja de Corinto que tinha esse problema também. E quem de vocês congregaria numa igreja dessa? Tem alguém que congregaria numa igreja dessa? Não, eu vou congregar lá numa Cetelis. Eu duvido que lá seja igual a igreja de Corinto. Eu vou congregar lá no Santo Antônio, porque eu duvido que seja igual a igreja de Corinto. E aí, uma igreja toda problemática. Uma igreja toda cheia de erro. Uma igreja pecadora. O nosso Deus decide escrever uma carta para ela. E agora a gente tem que voltar para o capítulo 1. O nosso Deus decide escrever uma carta para uma igreja extremamente pecadora. E vamos voltar para o capítulo 1. Vamos voltar para o capítulo 1 desse livro. Abre todo mundo lá, 1 Coríntios, capítulo 1. Olha a carta que Deus escreveu para essa igreja. Primeiro, quem está escrevendo? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. Foi esses dois. Geralmente Paulo ditava, Sóstenes escrevia. A quem? O destinatário, a igreja de Deus. Cheio de problema. Mas a igreja é de quem? De Deus. Cheio de pecado, mas a igreja é de quem? Ela tem um dono. Ela tem um proprietário. Está escrito, você está vendo aí, não é? A igreja de Deus que está em Corinto. Cheio de dificuldade, cheio de problema, cheio de erro, mas Deus é dono dela, Deus é proprietário dela, Deus se responsabiliza por ela. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Não é santo, está escrito aí, não está? Aos santificados em Cristo Jesus, porque quem santifica não é a minha ação, não é o que eu consigo vencer, mas quem santifica é o sangue de
Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Olha o que Paulo vai falar: chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Paulo vai falar: essa igreja é santa igual todas as outras igrejas. É santa como a Batista, é santa como a Assembleia, é santa como é Deus Amor, é santa como todas as igrejas pela qual Deus é dono e proprietário. É uma carta que Deus está escrevendo para essa igreja. Chamados santos, com todos que em todo lugar, é santo igual todo mundo. Deus está falando. Porque nosso Deus, Jesus Cristo, é Senhor deles e nosso. Nós temos um Senhor. A igreja aqui tinha um Senhor. Não para por aí, vamos continuar a carta. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo o motivo de termos um dono? Mesmo cheio de erro, está vendo o motivo de termos um dono? Por causa da graça. E graça, você não faz por merecer. Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido, porque se você fazer por merecer, você não tem graça, você tem boas obras e direito à recompensa. Mas quando você não faz por merecer e Deus ainda te chama de seu, isso é graça. Graça que gera o quê? Gera paz. Porque o que mais incomoda as nossas vidas, o que mais dói dentro dos nossos corações, é aquele pecado que a gente não conseguiu vencer ainda. É aquela dificuldade que a gente tenta e não consegue. Mas a Bíblia está falando que Ele nos escolheu pela graça. Não porque fizemos por merecer, mas Ele decidiu escolher. E isso é para trazer paz aos nossos corações. Verso 5. Esse 5 não está escrito aqui. Olha o que está escrito nesse 5. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Cheio de erro, cheio de problema, mas Deus ainda está colocando a sua palavra lá no meio. Cheio de erro, cheio de problema, mas a sua palavra está sendo derramada dentro da igreja ainda. Como foi, verso 6, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. E o testemunho de Cristo, sabe qual que é? É o testemunho da dor, é o testemunho do sofrimento. E Paulo está falando, vocês sofrem, vocês padecem, porque é o testemunho de Cristo que está sendo confirmado dentro de vocês. Verso 7, o 7 não pode estar escrito aqui. O 7 não pode fazer parte dessa carta. De maneira que nenhum dom vos falta. Como assim? Nenhum dom faltava para aquela igreja. E eu não consigo enxergar uma igreja com mais problema, mas está escrito aqui que nenhum dom faltava para aquela igreja. E a Bíblia vai nos dizer que os dons que Deus dá são sem arrependimento. Romanos vai nos dizer isso, que os dons que Deus dá, Ele não tira. Os dons que Deus dá, Ele não pega de volta. Tanto é que Paulo vai escrever lá na Epístola ao Timóteo, despertes o dom de Deus que há em ti. Se tu parou de pregar, não foi porque tu perdeu, porque tu pecou, não. Tu parou de pecar porque você fez dormir esse dom. Você pegou e colocou de lado esse dom, mas esse dom que Deus te deu está aí dentro de você ainda. Independentemente do que aconteceu, ele ainda está aí. E Deus quer que você use ele para ganhar almas para Jesus. De maneira, verso 7, que nenhum dom vos falta, e vocês podem esperar a manifestação de Jesus Cristo. Vocês podem esperar o arrebatamento da igreja. Vocês podem esperar o arrebatamento dos santos, porque no dia que o céu se abrir, vocês vão subir. No dia que o céu se abrir, podem esperar, porque quem escolheu não foi você, quem escolheu foi Ele.
E vocês podem esperar, Paulo está falando à igreja, vocês podem esperar, porque ele, verso 8, ele é quem vai confirmar. Ele é quem vai fazer ser santo. É ele quem vai fazer irrepreensível. É ele quem vai fazer puro, limpo. Então podem esperar. Podem esperar, porque aquele que começou a boa obra, ele ainda está trabalhando. Aquele que começou a boa obra, ele ainda está trabalhando. Para que no dia do arrebatamento estejamos puros e perfeitos para ir ao encontro de nosso Senhor. Sabe por quê? Verso 9. Porque fiel é Ele. Nós não somos fiéis. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas fiel é Ele. Fiel é Ele, e Ele vai completar a boa obra que Ele começou dentro das nossas vidas. A armadilha de Satanás, sabe qual que é? A armadilha de Satanás é a armadilha do Éden. Todo dia, na viração do dia, Deus tinha um encontro com o homem. Todo dia, na viração do dia, Deus tinha um encontro com o homem. E aí o homem peca, o homem erra. E o dia que o homem errou, quem que foi que faltou a esse encontro? O dia que o homem errou, quem que foi que faltou ao encontro do homem com Deus? Deus estava lá. Deus estava lá chamando: Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você? Ah, eu pequei, me senti envergonhado e me escondi. Essa é a armadilha, a astúcia que Satanás usa para nos desviar do caminho de Deus. Mas quando nós deveríamos agir ao contrário, quando eu errar, mas correndo para perto de Deus eu vou, porque é estando perto dele, é andando com ele, é estando na presença dele que eu vou ficar purificado, que eu vou ficar à imagem dele, que eu vou ficar parecido com ele. Todo mundo que nós andamos, todo mundo que nós colamos, todo mundo que nós nos achegamos perto dele, nós começamos a ficar parecido com tal pessoa. Teve uma época que eu comecei a ouvir muito Luiz Hermínio, e eu ouvia só Luiz Hermínio, e eu ouvia Luiz Hermínio, e eu comecei a pregar, parecido com Luiz Hermínio. E Jesus falou para mim: quando tu pecar, não corra de mim, não. Quando tu pecar, não sai de perto da minha presença, não. Antes faça o contrário. Vá mais na igreja, me busque mais à noite, fique mais perto de mim, porque eu vou te sarar, eu vou te curar. Glória a Deus. E essa foi a carta mais bela que eu achei que ele escreveu para nós. Essa foi a carta mais bela que eu achei que ele escreveu para nós. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, ele tem um compromisso com cada um de nós. Ele quer nós pertinho dele, dia e noite, falando com ele, porque um dia como ele é, nós seremos. Um dia como ele é, puro como ele é, nós seremos. Se nós não o abandonarmos, se nós não deixarmos, antes corrermos aos braços dele. Antes corrermos aos braços dele. E foi essa carta que ele tocou no meu coração para ministrar ao coração dos irmãos nessa noite. Ele não quer que você se afaste dele. Ele viu, ele sabe, ele conhece, mas ainda assim ele te chama e fala: não fique longe de mim, fique perto de mim, porque eu vou sarar, eu vou curar, eu vou limpar, e um dia os céus vão se abrir e tu vai ao meu encontro. Que bela carta, não é? E se eu olhar para a igreja de Corinto e olhar para a minha vida, eu vejo muitos defeitos dentro de mim. Eu vejo muito pecado dentro de mim. Eu vejo inveja, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mas ainda assim ele me quer. Ainda assim ele nos quer, foi ele quem nos escolheu. E que não fujamos dele quando errar. Antes corramos nós aos braços dele.
porque nos tornaremos parecidos com Ele. Amém?